Despertar da consciência. Você sabe o que é? Já ouviu falar? Ou não conhece? Talvez você já até tenha passado por isso e não sabe. Bom, meu nome é Thaís Ferreira e nesse vídeo eu vou trazer um pouco do meu processo, de como foi esse meu processo de despertar da consciência. E o meu intuito é de fazer que esse tema seja conhecido por mais pessoas e também que, quem sabe, a minha história possa acender uma luz aí em você. Mas e o que é esse processo de despertar da consciência, Thaís? Bom, para mim, despertar da consciência é o sinônimo de liberdade, de renascimento, onde morrem crenças limitantes, é um processo onde morrem essas crenças, coisas que a gente achava que era a verdade ali. Depois desse processo, caem por terra, se mostra que não era realmente aquilo, era a verdade, e a gente se vê em um processo ali muito, de certa forma, de tratamento do nosso próprio eu. É um processo de reconexão com o nosso eu verdadeiro, que é quem nós realmente somos, para começar a se desabrochar de uma nova consciência. Crenças relativas desde quando a gente nasceu, da nossa família, da sociedade em geral, da religião, que a gente vai vivendo a vida acreditando naquilo e trilhando a nossa vida daquela forma. Quando chega esse processo de despertar, simplesmente cai por terra, se dissolvem. Bom, e o meu processo começou assim. Primeiramente, foi a primeira coisa que aconteceu foi quando eu e meu esposo, há mais de 10 anos atrás, em 2012, a gente decidiu por sair da igreja evangélica. A gente congregava desde muitos anos e a gente resolveu sair. E aí, nesse processo, a gente começou, depois que a gente saiu, a gente começou a estudar a Bíblia entre nós e tal, e alguns amigos. E aí a gente viu que muitas coisas eram diferentes do que falava-se na igreja. E então eu comecei a me sentir verdadeiramente livre, porque eu me soltei de muitas obrigações, de muitos dogmas que tinha, e eu me libertei. Começou aí o processo. E aí, alguns anos se passaram, eu fui me profissionalizar, fiz faculdade, as meninas nasceram, eu passei no concurso que eu queria e a gente foi vivendo a nossa vida. Só que assim, olhando hoje, eu percebo como eu vivia no automático. Porque a gente pensa, quando é jovem, né? Ai, vou me formar, vou conseguir um bom emprego e tal, tal, tal. E a gente fica vivendo atrás daquelas metas ali, que isso não é ruim, é claro. Só que a gente começa a ficar muito no automático, a gente não percebe as coisas, não se percebe. E para mim, esse é um dos principais fatores que levam a gente a adoecer. Falta de olhar para nós mesmos, de ver a realidade ali e ficar sempre na correria da vida. E o tempo foi passando e em 2018 eu tive o processo que eu chamo que foi o ponto do despertar, que foi quando eu realmente ali passei iniciei o meu processo de despertar, que foi quando eu tive uma crise de ansiedade e depressão, junto com esgotamento mental, que foi muito forte para mim. Depois que eu melhorei, que eu saí dessa crise, eu saí como se eu fosse outra pessoa. Na Bíblia mesmo fala, né, que Paulo, quando ele conheceu, né, a Jesus, ele caiu do cavalo, ficou 3 dias ali ruim. É uma simbologia também do que eu levo, eu assemelho ao meu processo, porque eu fiquei muito, muito, muito ruim. Não foram só 3 dias como Paulo, mas foram vários dias. Durou em média uns 3 a 4 meses essa crise, foi bem intensa. Só que quando eu saí muito melhor, saí renovada, eu saí com a certeza de quem eu sou, do que eu vim fazer aqui na Terra, sabe, de desempenhar o que eu venho fazer e tal. E assim, me aproximei de Jesus verdadeiramente, porque eu tinha muita dúvida com relação a Jesus. E aí eu tive o meu encontro com ele verdadeiramente, e que foi até através do médico
o meu médico, né, que eu fui fazer o tratamento, ele me passou para mim assistir um documentário da Louise Hay. E aí a partir desse documentário dela, que mostra muito como que a realidade funciona, eu fui me despertando e passei por experiências, foram várias experiências com Jesus, de sentir a presença dele, de realmente saber que eu estou amparada, que eu estou guardada por ele, que eu não estou sozinha. E assim, cada um tem uma forma de interpretar. Então, para mim, como eu tinha muitas dúvidas com relação a ele, a Cristo, a espiritualidade, a religião, então me pegou dessa forma, me mostrando quem ele era para mim, verdadeiramente. E assim, eu comecei a ser uma pessoa que comecei a me expressar mais, comecei a colocar minhas opiniões, que antes eu era muito, não falava muito, tal, era muito calada. E assim, pessoas começaram a se incomodar com o meu jeito de ser, o meu novo jeito de ser. Só que como eu sabia que eu tinha achado ali o que eu precisava, que eu estava no caminho certo, eu não ligava para isso. Porque o processo de despertar é isso, de despertar da consciência. Caem-se um monte de crenças, vão caindo crenças, como se fossem camadas que formam quem eu sou. Entendeu? Como se fosse a religião, a família que vem colocando ditames, a própria sociedade falando o que é certo, o que é errado. Então essas crenças foram caindo por água abaixo. Eu não era mais a Thaís diante da crise. Já ouviu falar, que o pessoal fala muito, saiu da Matrix. Sim, eu realmente saí da Matrix. A analogia que eu faço é essa, sair da Matrix, porque eu comecei a enxergar uma realidade que para as pessoas não fazia sentido, mas para mim totalmente. E aí eu encontrei outras pessoas aqui na internet mesmo, né, que também estavam passando pelo processo e fui buscando orientações. E a primeira pessoa que eu encontrei aqui na internet, que foi até antes desse meu despertar, que eu já acompanhava ela, foi a Gisela Valim, que ela é uma mentora de autoconhecimento, ela é maravilhosa, tem vários vídeos no YouTube, ela é muito boa. Então me ajudou muito. Outra pessoa foi o Arli Cravo, que é do Foco no Afeto, que aí eu fui entender mais essa questão da amorosidade, do que realmente é o amor, de como me portar para determinadas situações da vida. Lá no canal dele ele fala assim coisas para a vida mesmo, assim, do dia a dia para você fazer, abre a sua visão para muitas coisas. E aí depois veio o professor Hélio Couto com o Caminho das Palestras. Meu Deus, tudo que ele falava ali, eu tava. Sabe quando você tá assistindo uma palestra ou lendo um livro que você fala, nossa, realmente, eu sei que é isso mesmo? Eu já sabia lá no meu íntimo que era aquilo, e aí ele vinha com as palestras ali, eu assistindo as palestras e só consolidando muitas coisas. E assim, eu tenho muita gratidão por ele, pela Gisela, pelo Arli, que me ajudaram muito, muito mesmo. E hoje, 5 anos após o meu processo de despertar, eu só tenho realmente a agradecer a Deus, porque foi dolorido e tudo. Não é bom a gente fica vulnerável, ainda mais numa ansiedade ou depressão. A gente precisa das outras pessoas e assim, a gente se sente muito vulnerável, mas eu só tenho a agradecer, porque foi nessa minha vulnerabilidade da doença, infelizmente, que eu pude enxergar uma realidade tão linda, tão maravilhosa que se apresentou para mim. Comecei a estudar física quântica, comecei a ver como que funcionam as coisas realmente, porque muitas das coisas que a gente vê, que passam aí, né, até mesmo na mídia, não é realmente aquilo. Então, com a física quântica, eu consegui entender o funcionamento mesmo da realidade. O professor Hélio Couto explica muito isso no Caminho das Palestras. E esse foi o meu relato de despertar da consciência. Eu ainda estou passando por muitos processos, porque é um processo contínuo de expansão da consciência. E eu quero compartilhar mais assuntos relacionados a isso aqui no canal. Eu te agradeço por ter ficado até o final, peço que você curta o vídeo,
que se inscreva no canal e apoie para que esse conteúdo possa ser difundido para mais pessoas. Obrigada.